Acabamos de cantar que sabemos o sentido do Natal. E é isso que se comemora hoje. Aliás, desde ontem, o mundo tem comemorado o Natal. A pergunta é: que Natal estão comemorando? O que é Natal, afinal de contas? Se for responder essa pergunta, baseado no que vejo por aí, a minha resposta seria uma resposta totalmente distorcida da verdade do que é o Natal. Porque hoje o que vemos no Natal, por exemplo, são pessoas fazendo menção a um certo Noel, vestido de roupa do Náutico e que faz ho, 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 e que distribui presente para as crianças. O Natal perdeu sentido faz tempo. Virou apenas um feriado onde as pessoas se encontram, quem sabe para tomar umas biritas e outras, e fazer uma confraternização apenas de feriado. É importante que se diga que as pessoas ainda não estão mais sabendo. É que no Natal, Deus não nos deu um feriado, Ele nos deu um filho. Mas o sentido do Natal continua se perdendo todos os dias. Ele está cada vez mais distante das mentes e dos corações das pessoas. O evangelista João, ele traz o sentido do Natal nesse texto que lemos. Ele fala do Natal como o Verbo que se fez carne. O Natal é o Verbo que nasceu. Ele fala do Natal como a glória do unigênito de Deus que chegou até os homens. Quando eu olho para a narrativa de João, eu posso entender o verdadeiro sentido do Natal. E o próprio João vai dizer que no princípio era o Verbo. Ele fala de Jesus. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quando nós começarmos a entender o tamanho disso, quando nós começarmos a entender o tamanho dessas afirmações de João, nós vamos começar a entender verdadeiramente o sentido do Natal. João fala de um Deus que nasceu, de um Deus que foi prometido lá no início, lá do Éden. E o profeta Isaías diz que o mundo estava em trevas, mas viu grande luz. Quando nós entendemos o real significado e o tamanho dessa ação de Deus que se fez carne, do Deus que nasceu, do Deus que habitou entre nós, nós vamos entender exatamente isso, que a história do Natal não tem nada a ver com aquele velhinho lá do Polo Norte. A história do Natal tem a ver com Deus, que mesmo sendo Deus, quis ser um de nós. Talvez a gente não saiba o tamanho disso, porque a gente apequenou Deus. Talvez as pessoas não saibam o tamanho do significado desta ação de Deus, porque apequenaram Deus e deixaram Deus do tamanho do homem. Talvez, quem sabe, deixaram Deus ainda menor do que o homem. Porque hoje o que vemos aí são as pessoas tratarem Deus exatamente assim, como se fosse menor do que o homem. Deus deixou de ser o Senhor do universo para ser uma coisa qualquer, para ser o empregado de alguns, para ser o amuleto da sorte de outros. O Natal, então, é a celebração do nascimento de Deus. E em que situação?
Deus nasceu no nosso pior momento. Deus nasceu no pior momento do homem. O Natal representa, então, a ação de Deus em favor do homem. O Natal é o nascimento do menino que foi dado, e o profeta Isaías disse: um menino vos nasceu e um filho se nos deu. É como se ele estivesse dizendo assim: foi dado aos homens um filho. Um filho se deu a vocês. Deus presenteou o homem com o seu filho. O mundo que estava em trevas viu grande luz, diz o texto que lemos agora há pouco. No Natal, nós podemos entender e perceber que o que João diz aqui é uma verdade muito mais profunda do que as pessoas entendem, do que as pessoas querem ver. Jesus Cristo, por exemplo, como Deus, ele poderia ter aparecido já adulto. Ele é Deus. E era plano dele salvar a humanidade. E ele havia prometido isso lá no Éden, como eu já acabei de dizer para vocês. E é claro que ele poderia ter nascido adulto. Ou quem sabe fosse mais fácil para a gente entender isso, se ele tivesse resolvido descer entre nós numa carruagem de fogo. Ele subiu, ele desceria. Talvez as pessoas acreditassem mais no Messias que nasceu se ele nascesse de uma maneira sobrenatural. Porque nós só conseguimos entender Deus quando nós vemos esse tipo de espetáculo. E eu fico imaginando isso. Deus não nasceu da forma como os homens queriam. Deus não nasceu da forma como os homens imaginavam. E ele resolve nascer como um bebê, como qualquer outro. O Verbo se fez carne. Ele é o Criador de todas as coisas. O texto bíblico diz que por ele todas as coisas foram criadas e sem ele nada do que foi feito que fez. A Bíblia diz que ele é o princípio e o fim. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem conheceu os seus desígnios? Quem primeiro deu a ele para que dele pudesse receber? E aí ele continua dizendo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glórias sejam dadas, pois a ele eternamente, amém. Esse verbo que se fez carne é o próprio Deus. E quando a gente começa a entender o tamanho disso, se nós começarmos a entender o tamanho do ato de Deus de descer e se fazer homem, nós vamos começar a dar um pouco mais de significado ao Natal que nós celebramos todos os dias. Aliás, todos os anos. Entre outras coisas, eu poderia dizer a vocês, meus queridos, quando a gente celebra o Natal todos os anos, nós deveríamos então celebrar que o Natal tem o significado de trazer para a gente um renovo na nossa esperança. Porque foi Deus que se importou conosco, porque foi Ele que tomou a iniciativa. E o Natal deveria servir para nós como um renovo, como um renovar de esperança, um renovar na fé. O povo que estava em trevas viu grande luz, e não foi qualquer luz, foi a luz. Quando nós olhamos o Natal, nós devemos enxergar além daquilo que as pessoas apresentam. Nós devemos enxergar o Natal como a ação de Deus em favor daqueles que andam em trevas, em favor dos perdidos, em favor dos desesperançados, em favor de todos aqueles que andam sem sorte na vida, que essa é a frase que se tem, aqueles que são desfavorecidos. E o anjo, quando chega até os pastores, que ele diz que Jesus nasceu, ele diz: vocês vão encontrar esse sinal. E sabe qual é o sinal? O sinal é que eles iriam encontrar um menino deitado numa manjedoura. O sinal do nascimento de Jesus era um menino nascido. O sinal
de que os anjos dizem para os pastores perceberem que era Jesus, era um menino que nasceria. E que sinal é esse? O sinal que Deus nasceu se encontra no menino frágil, se encontra no menino numa manjedoura. O menino que se fez carne escolheu nascer como qualquer outro menino. Esse era o sinal que deveria ser percebido pelos pastores, e esse é o sinal que deve ser percebido por nós. Cristo escolheu nascer como qualquer um de nós. E sabe por quê? Porque assim ele se identificaria com os homens. O Cristo que nasceu como menino, o Deus que se fez carne, ele se fez carne, e porque ele se fez carne, ele é sensível às necessidades humanas. Apesar de ser Deus, ele se identifica conosco desde o seu nascimento. Queridos, eu queria que você entendesse isso. Nós temos um Deus que sabe o que é sofrimento. Nós temos um Deus que se identifica conosco porque Ele passou exatamente por tudo que nós passamos. Esse é um sinal extraordinário. Talvez a gente começasse a crer muito mais, a dar muito mais valor, se o sinal fosse uma carruagem de fogo descendo do céu. Mas o sinal que os anjos dizem aos pastores o sinal é esse, é que vocês vão ver um bebê, vocês vão ver um recém-nascido, um Deus que se parece com o homem, um Deus que se fez homem, um Deus que quis ser homem, Ele quis nascer. E porque Ele quis nascer, Ele se identifica conosco. Ele sabe o que é padecer, Ele sabe o que é tristeza, Ele sabe o que é rejeição. Ele nasceu em berço pobre, então Ele sabe o que é pobreza. Ele sabe o que é padecer necessidade. Ele sabe o que é sofrer as dores humanas. Uma das coisas mais maravilhosas no Natal é que nós vemos um menino frágil, que precisou de colo, que precisou fugir para não morrer, que passou por todas as dificuldades que um bebê passa. E Ele fez isso na sua vida porque Ele queria que os homens pudessem ver o Deus desde pequeno, passando pela adolescência, pela sua juventude, pelo seu ministério, até chegar na cruz. E também até chegar à ressurreição. Quando o sinal é um menino que nasce, o que Deus está querendo nos mostrar é exatamente isso. É que Ele quis testemunhar a sua vida conosco, compartilhar a sua vida conosco, desde bebê até adulto. Então, querido, eu gostaria de dizer para você algo sobre o Natal. Quando você comemora o Natal todos os anos, que a sua fé seja renovada, porque nós podemos ver que nós temos um Deus que se fez um de nós, que se parece conosco, por ser sensível às nossas dores, por ser sensível às nossas dificuldades. Deus é sensível a você. O texto de João, então, nos permite entender que o Natal trata-se de um Deus que tomou a iniciativa de se reconciliar com o homem. Olha para Deus e olha para você, e você vai perceber o tremendo significado do Natal. E João continua dizendo: Ele habitou entre nós. Ele, Deus, o Deus infinito, se fez finito. Um Deus poderoso se fez frágil. Um Deus que não se prende no tempo porque Ele é atemporal, se prendeu no tempo. O Deus criador de todas as coisas fica
no ventre de uma jovem camponesa, durante 9 meses, esperando a hora do seu nascimento. E quando ele nasce, ele chora. Como qualquer menino, como qualquer um de nós. Deus sabe o que são lágrimas. No Natal nós podemos entender isso. Nós temos um Deus que sabe o que são lágrimas, desde o seu nascimento. Mas não apenas isso. Nós vemos aqui um Deus que se doa, um Deus que vem na direção do homem, um Deus que se entrega, um Deus que veio até o homem na sua pior hora, no seu pior momento. E o que nós vemos é que no nascimento de Jesus, o mundo estava sem esperança. Os pastores que ouviram os anjos, eles não tinham esperanças mais de um futuro. Os pastores que receberam a notícia de que o Messias havia nascido, já não tinham mais o que esperar da vida. E Jesus nasceu. Então a mensagem do Natal também é uma mensagem de esperança. O mundo que anda sem esperança precisa ter esperança a partir da notícia de que Jesus nasceu. E hoje, meus queridos, nós encontramos tantas pessoas sem esperança. Vidas frustradas, casamentos arrebentados, pessoas que não esperam mais nada da vida, pessoas que não têm mais nada a perder, como eles mesmos dizem. São como os pastores, estão vivendo todos os dias, deixando a vida levar, como diz a música daquele outro cantor popular. Mas quando o anjo anuncia que Jesus vai nascer, aqueles pastores, então a sua vida se enche de esperança. E eles correm para ver o nascimento do Messias. Eles correm para ver a verdade que foi dita a cada um deles. Ah, queridos, o mundo precisa ouvir essa mensagem. A mensagem de que o Messias nasceu. No caso deles, o Messias tem acabado de nascer. No caso de nós, hoje em dia, o Messias já nasceu há 2.000 anos atrás. E as pessoas precisam ouvir essa mensagem. A mensagem de esperança para aqueles que estão desesperançados. A mensagem de renovo para aqueles que estão abatidos. O problema é que, como nós não vemos mais o Natal como o Natal é, nós não estamos mais podendo dar às pessoas a mensagem de esperança. Porque para muitos de nós o Natal só é festa, e apenas isso, um feriado. E a gente fala muito do Noel, e as pessoas andam por aí falando que Jesus Cristo nasceu, mas sem ter a dimensão desse nascimento, sem ter a dimensão desse fato. Quando nós começarmos a ter a dimensão do que verdadeiramente é Natal, então as pessoas vão começar a se encher de esperança, porque nós seremos aqueles que anunciarão esperança. Mas nós mesmos, no arraial cristão, no arraial do povo de Deus, nós já estamos vivendo sem esperança. E como é que vamos falar de esperança quando nós mesmos já não temos? Como é que nós vamos falar do verdadeiro significado do Natal quando ele perdeu o sentido para nós? E João continua na sua explanação. Ele, o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória de unigênito do Pai. Então o Natal também, na visão de João, é o mostrar a glória do Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. Filipe pergunta a Jesus, como nós podemos ver o Pai? E Jesus responde para Filipe, se você vê a mim, você vê a Deus. Então, o Natal, segundo João,
é o nascimento do Deus que se fez carne, e porque Ele se fez carne, Ele é sensível àquele que é carne, àqueles que são carne, nas suas dores, nas suas necessidades, nas suas fraquezas. Mas também quando vimos o menino frágil na manjedoura, quando vimos o homem de dores lá no seu momento lá na Galileia, quando nós lemos a história de Jesus de Nazaré, então nós podemos ver a partir dele a glória do Pai. Então o que é Natal? O Natal é o nascimento do Deus que se fez carne, e que por Ele se fazer carne, Ele é sensível às nossas dores. Mas o Natal também trata-se da revelação de Deus ao homem em Jesus. Se as pessoas querem conhecer Deus, precisam conhecer Jesus. Jesus é a revelação final de Deus aqui na terra. Vimos a sua glória, de João, como a glória do unigênito do Pai. Você quer conhecer Deus? As pessoas querem conhecer Deus, então precisam conhecer Jesus. A partir do seu nascimento, a sua vida e chegando até a ressurreição. Mas não apenas isso. João diz que ele nasceu cheio de graça. Sabe, queridos, a palavra graça é favor imerecido. Graça aqui tem a ver com salvação. O Natal, então, quando João diz, vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça, ele está querendo dizer que quando Deus se fez carne, Ele se fez carne graciosamente, trazendo salvação a quem não merecia tê-la. Quando nós olhamos para o Natal, então nós devemos perceber a partir das palavras do apóstolo João, o Natal é o momento da graça de Deus que chega até o homem. A graça que salva, a graça que redime, a graça que restaura relacionamento, que refaz um relacionamento perdido. Deus estava em Cristo, diz Paulo, reconciliando consigo o mundo. E João, escrevendo esse texto, diz, olha, ele nasceu, o verbo que estava lá no princípio da criação, que não foi criado, ao contrário, ele criou, ele agora se fez carne, ele agora se fez homem e habitou entre nós, e por causa dele nós vimos a glória do Pai. Mas não apenas isso, ele veio com a graça do Pai, ele trouxe salvação, ele trouxe redenção. O mundo que estava em trevas viu grande luz. Então o Natal também deve ser encarado por nós como um momento gracioso do Deus de todas as coisas, do Senhor do universo, de ter chegado até pessoas como eu e você. O Natal é um momento da graça de Deus, que nós devemos celebrar a salvação. Ele salvará o seu povo do seu pecado, diz o texto sagrado. E não apenas isso, ele veio cheio de graça e de verdade. Sabe, queridos, quando João diz que nós vimos a sua graça, que ele veio cheio de graça e verdade, ele está querendo dizer o seguinte: Cristo é a verdade graciosa que liberta o homem do pecado. Ele é a verdade. O Natal, então, é o nascimento daquele que é a verdade. Quando os discípulos perguntaram a Jesus e ele sobre o caminho, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No Natal, então, nós vemos o Filho de Deus, a verdade de Deus. E as pessoas falam de verdade relativa. Todas as verdades podem até ser relativa, mas a verdade que é Cristo, ela não é relativa, ela é a única verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E voltando aqui ao texto de João que lemos, ele diz: o verbo se fez carne.
e habitou entre nós. A palavra habitou aqui, no original, ela é tabernaculou. Ele vai lá atrás, ele vai lá no Antigo Testamento, onde o povo, peregrinando lá pelo deserto, Deus mandou fazer um tabernáculo. E aquele tabernáculo representava a descida de Deus entre os homens. Se o homem quisesse se encontrar com Deus, ficar mais perto de Deus, ele tinha o tabernáculo para entender que aquele tabernáculo era a morada de Deus entre os homens. E o texto de João diz assim: olha, ele, o Verbo, se fez carne e tabernaculou entre nós, ou seja, Deus armou o seu tabernáculo entre os homens. A morada de Deus entre os homens se fez no nascimento de Jesus. É por isso que o texto bíblico também diz que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. O nascimento de Jesus nos proporcionou isso. Deus tabernaculou, Ele habitou entre nós. Então, no Natal nós podemos ver que nós temos um Deus perto. Nós temos um Deus que está presente. Nós temos um Deus que conhece de dores, que sente as nossas dores, porque Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é passar por isso. Às vezes a gente fica olhando pessoas passarem por muitas necessidades financeiras mesmo, passar fome, passar muitas provações e privações. E outro dia eu estava pensando nisso e comparando com o nascimento de Jesus. E sabe, queridos, o que me veio à cabeça? Às vezes a gente tem medo de ter um filho, porque a gente não sabe aonde ele vai nascer. E o Deus de todas as coisas nasceu numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. O Deus que nasce numa manjedoura sabe o que é ser rejeitado por pessoas. E o Natal deveria trazer para nós essa certeza. Por mais que os homens possam me rejeitar, eu tenho um Deus que sabe o que é ser rejeitado, por isso Ele nunca me rejeitará. Mas as pessoas estão, tal qual há 2000 anos atrás, não deixando lugar para Jesus nas suas casas e nas suas vidas. E o Natal virou comércio, e o Natal virou festa. E o personagem principal do Natal não tem nada a ver com o Natal. Tem a ver com comércio. E os pais ensinam seus filhos muito sobre Papai Noel, porque sabem muito pouco sobre o Deus que desceu entre nós. Se os pais ensinam muito seus filhos sobre Papai Noel, é porque sabem muito pouco sobre o Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O que é Natal para você? O que tem sido Natal para nós? O que é Natal para o mundo? Pensa nisso e que Deus nos abençoe. Amém.